No meio daquela correria do dia a dia, já pensou se existisse um tipo de botão de reset para o estresse? Algo que a gente pudesse apertar a qualquer momento? Pois é, a ciência descobriu que esse botão não só existe, como ele está ligado a uma coisa que a gente faz o tempo todo: respirar. Vamos entender como um simples suspiro pode literalmente reiniciar o nosso cérebro. E aí, essa pergunta bate de um jeito diferente? A real é que o estresse virou quase um colega de trabalho, né? Ele está sempre por perto. Mas a gente raramente para pensar no que ele de fato faz com o nosso corpo. Porque o estresse não é só uma coisa na nossa cabeça, não. Ele aparece no corpo. Sabe aquela dor de cabeça que não vai embora? Aquela agitação que não deixa dormir? O cansaço constante? Pois é, esses são sinais claros de que o nosso corpo está literalmente pedindo uma ajuda. Mas se, além daquelas soluções que levam mais tempo, a gente tivesse um mecanismo de emergência já instalado de fábrica, uma resposta que o nosso próprio corpo pudesse dar na hora para combater um pico de estresse. É exatamente isso que a gente vai ver agora. A resposta para isso é surpreendentemente simples. É suspirar. Exatamente. Uma coisa que a gente faz sem nem pensar, mas que a ciência agora olhou de perto, validou e transformou numa ferramenta poderosíssima para acalmar o sistema nervoso de um jeito quase instantâneo. Isso tem um nome técnico, tá? Chama-se suspiro cíclico. A ideia aqui é bem genial. É pegar uma reação que o nosso corpo tem de forma involuntária e transformá-la numa ferramenta que a gente pode usar de propósito quando a gente mais precisa. Tá, muito legal na teoria, mas como é que a gente faz isso na prática? Como é que um simples suspiro vira uma técnica estruturada? Vamos para o guia prático, que é bem fácil. O processo todo se resume a 3 passos bem simples. Primeiro, uma inspiração bem funda pelo nariz. Segundo, e aqui está o pulo do gato. Quando chegar no topo da inspiração, dá mais uma puxadinha de ar, uma inspiração mais curta, para encher mesmo o pulmão. E terceiro, solta todo o ar bem devagar pela boca. Para não esquecer nunca mais, é só gravar a formulinha: nariz, nariz, boca. Uma inspirada longa pelo nariz, mais uma curtinha pelo nariz e uma expiração longa pela boca. Simples assim. Mas por que essa segunda puxada de ar faz tanta diferença? A explicação é pura biologia. Quando a gente está sob estresse, a nossa respiração fica curta, e aí umas bolsinhas de ar minúsculas que a gente tem nos pulmões, os alvéolos, acabam murchando. Essa segunda inspirada força esses balãozinhos a abrirem de novo. E quando isso acontece, uma cascata de coisas boas é acionada. Com mais alvéolos abertos, a gente aumenta a capacidade do pulmão. Isso ajuda a gente a se livrar do excesso de gás carbônico no sangue, que é um dos combustíveis do estado de alerta. E o resultado final? Um sinal direto para o cérebro. Ei, pode relaxar, tá tudo bem, vamos desacelerar o coração? Ok, tudo isso soa muito bem na teoria. Mas e na prática? Funciona mesmo? A resposta para isso veio da ciência, e não de qualquer lugar. Veio de uma pesquisa feita numa das universidades mais respeitadas do mundo. Exato, a validação científica veio de Stanford. Neurocientistas de lá publicaram um estudo bem importante, onde eles colocaram várias técnicas diferentes, respiração, meditação, tudo lado a lado, para ver o que realmente funcionava melhor e mais rápido. E a parte mais impressionante disso tudo, os melhores resultados, as mudanças mais significativas no humor e nos níveis de estresse foram alcançadas com apenas 5 minutos de prática por dia. 5 minutinhos, só isso. A conclusão do estudo foi direta, sem rodeios. Os pesquisadores disseram que o suspiro cíclico pode ser mais eficiente para reduzir o estresse e melhorar o humor do que a meditação e outras técnicas de respiração. Mas por quê? Qual é o segredo? E aqui está o grande diferencial. O suspiro cíclico é uma técnica ativa. A gente está fazendo algo, tomando uma ação direta para mudar a fisiologia do corpo. Já a meditação mindfulness é mais passiva. É sobre observar a respiração sem interferir. E quando a gente se sente perdendo o controle, que é a base da ansiedade, tem uma ferramenta que nos devolve essa sensação de controle. Ah, isso muda o jogo. Certo. Agora que a gente já entendeu a técnica, viu que a ciência comprova, como é que a gente transforma isso numa ferramenta de verdade para usar no nosso dia a dia? Essa técnica é um exemplo perfeito do que muita gente hoje chama de biohacking, que é um nome moderno para uma ideia bem antiga. Usar uma técnica simples, prática e intencional para dar uma ajudinha na nossa biologia e fazer o corpo funcionar melhor. Então, para a gente fechar, o que fica de lição? Primeiro, use essa técnica no calor do momento para um alívio imediato. Segundo,
Pratique por 5 minutinhos todo dia para ter uma melhora de bem-estar a longo prazo. E o mais importante de tudo, use isso para recuperar a sensação de que é possível ter o controle, mesmo quando tudo parece um caos. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O poder do suspiro cíclico não está na complexidade dele, mas justamente no contrário, na simplicidade e na consistência. Isso prova que mudanças pequenininhas, quando a gente faz todo dia, podem criar um impacto gigantesco. A pergunta que fica é: qual vai ser a próxima pequena, grande mudança?